Olá! Começa agora mais um semanário de férias. Um web telejornal produzido e apresentado por acadêmicos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. O tema dessa edição são os livros, as histórias e o universo da literatura. Fique com a gente, o semanário começa agora. Leitura, momento em que se abre a mente para novos saberes. Criação de realidades, hora de despertar a imaginação através das páginas dos livros. Para começar essa viagem ao universo imaginário de fatos e personagens, confira a matéria de Tisa Lacerda sobre a magia presente no gênero literário. Uma das coisas mais legais de se mergulhar em um livro é a sensação de sair da realidade e viver histórias diferentes. A literatura tem esse poder. Ela é capaz de transportar as pessoas e dar a oportunidade de entrar no mundo subjetivo dos seus personagens. A literatura oportuniza conhecer personalidades e lugares sem estar presente fisicamente. Os livros permitem ao leitor vivenciar experiências muitas vezes impossíveis na vida real. Eu acho que vai primeiro depender da referência cultural, porque o livro ainda é um objeto em que o acesso ele não é totalmente democratizado, não é todas as pessoas que têm acesso ao livro, mas dentro das pessoas que têm acesso ao objeto livro, sim, acho que pode. Não sei se mudou exatamente a minha, mas foi algo que mudou. Existem vidas, momentos diferentes da vida, uma antes de eu me tornar uma leitora e uma depois de eu me tornar uma leitora. Você já leu algum livro que causou impacto na sua vida? Tem um que é muito especial, acho que se trata de um livro escrito durante o modernismo pelo poeta Cassiano Ricardo, que se chama Jeremias Sem Chorar. Eu acho incrível por causa que é um momento em que a expansão espacial russa, e daí ele retrata um pouco dessa modernidade que está em convulsão com o mundo, né? Então aquilo foi muito marcante dentro de uma ideia de poesia concreta, assim. Adorei mesmo. Esse é o grande livro para mim, Jeremias Sem Chorar, Cassiano Ricardo. Se chama A Índia, Muito Prazer. É um livro autobiográfico de uma professora da universidade da Unicinos. Ela se mudou para a Índia e lá ela conta as experiências da vida dela, como foi viver lá, que é uma realidade totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. E foi um livro maravilhoso para mim. Se chama Metamorfose. E ele trata sobre o quê? Ele trata de um homem que ele era dedicado ao trabalho dele, viciado ao trabalho dele e não tinha tempo para a família, para a mulher, para os filhos. E ele começa a ter muita preocupação no trabalho dele. E ao longo do tempo ele vai se assemelhando aos insetos, porque ele vê que ele não está tendo mais família, ele não vê a mulher dele dentro de casa pela ficção ao trabalho, sabe? Ele não tem vida. E a família dele se afasta, a filha dele cresce, o filho dele cresce, ele não vê, porque ele fica cego ao trabalho, sabe? O autor quis transparecer nesse livro que o trabalho na vida de um homem vem sempre em primeiro lugar do que a família, né? Eu li O Pequeno Príncipe, porque a minha mãe tem um livro e até hoje a gente vai passou para mim, agora passou para o meu irmão, e ele conta uma história sobre, né, um descobrimento. E isso para mim é muito interessante. E hoje eu leio ele de novo, tem um outro significado. Toda vez que eu leio ele, eu percebo uma coisa diferente. Para mim, toda vez é um impacto diferente. Segundo pesquisas, a literatura possibilita a diversidade de ideias e a capacidade de reflexão. Ela ainda potencializa a performance da personalidade. Eu acredito que, claro, a gente, digamos assim, consolida alguns traços de personalidade quando pequeno, mas eu acredito que a gente tem uma performance de personalidade em diferentes contextos e a literatura em si, por si só, amplia essa gama potencial de performances de personalidade a partir das experiências que nos são apresentadas e que a gente tem na própria leitura, né? Então, acho que a literatura, sim, por si só, com todos os seus aspectos, mudam as pessoas. Não mudam o traço de personalidade, assim, por si só, mas, digamos assim, pode nos guiar
através das experiências apresentadas e que a gente tem para diferentes atitudes, talvez, ou vivências. Entre as várias possibilidades da literatura estão as biografias, não é, Márcio? Exatamente, Tainá. E entre elas, as biografias musicais. As histórias de vida de cantores como Elis Regina estão eternizadas em obras literárias. Uma história que mostra que não é só o sobrenome que é passado de geração em geração. O gosto musical também pode ser herdado. Confira na reportagem Uma Paixão passada de mãe para filho. Para os apaixonados por música e literatura, aqui vai um recado. Elis Regina, considerada por muitos críticos a melhor cantora popular do Brasil dos anos 60 a 80, voltou a ter o rosto estampado nas vitrines e prateleiras de lojas. Mas agora não são só os discos que guardam a riqueza vocal da cantora e intérprete. Elis se tornou protagonista de uma obra literária chamada Elis, uma biografia musical. O gaúcho Arthur de Faria é autor da biografia musical. Jornalista e músico, uniu duas paixões e deu vida a uma obra de mais de 272 páginas. A 44ª edição da Feira do Livro de Santa Maria não perde a oportunidade de valorizar grandes produções. Recebeu no palco da Praça Saldanha Marinho o escritor para um bate-papo no espaço Livro Livre, já tradicional da feira. Eu escrevo há muito tempo uma história da música popular de Porto Alegre, desde 1989 que eu junto material para isso. E já tem umas 2.000 páginas escritas. E um capítulo bem importante disso é o capítulo que é a história da Elis. O foco foi meio naturalmente, eu só me dei conta que era uma biografia muito focada no musical quando o editor do livro leu pela primeira vez e disse: cara, isso é uma biografia musical, nós temos que inclusive botar, esse pode ser o título do livro, Elis, uma biografia musical. Eu trabalhei mesmo como jornalista há muito pouco tempo, mas o que é legal do jornalismo é que ele te dá um jeito de escrever, que eu acho que é bem importante, que é uma coisa assim de escrever para ser entendido, né? De tentar traduzir qualquer assunto que seja complexo ou não, numa linguagem que qualquer pessoa possa entender. Musicalidade e presença de palco são palavras que lembram Elis Regina. A rainha da MPB ficou, em 2013, na 14ª posição da lista dos maiores cantores brasileiros, sendo a mulher mais bem colocada. Transformou a sua voz em um instrumento para a ordem dos músicos do Brasil. Elis Regina foi crítica feroz da ditadura militar. Nos anos de chumbo não silenciou, transformou a sua mensagem em forma de protesto. Eu gosto da Elis assim, porque eu acredito que ela deixou assim, um legado muito grande para nós, né, com relação à música brasileira. Eu gosto muito assim, da música brasileira. Não, tem alguns discos dela, né, eu sempre gostei. Eu diria assim para ti que a Elis, eu acho que é tudo para nós, né. Ela cantava assim com a alma, né, com o coração, né. As músicas dela são muito bonitas e dá para notar que ela cantava com o coração mesmo, que ela cantava do fundo da alma dela as músicas dela. Eu acho muito lindas as músicas. Eu toco teclado, flauta doce e clarinete e eu tenho esse conhecimento da música pela minha mãe ser professora de música. Meu pai era muito fã, né? Muito fã, não é da minha geração, mas o meu pai era muito fã. E assim como o Chico Buarque, eu aprendi a gostar dela através dele, né? Teve uma relação importante na minha vida, no meu crescimento. Ouvi a fita quando era criança no carro, a gente viajando e tal. Então esse é o meu relacionamento com eles, é a música mesmo, que a história, na verdade, eu não participei, né, muito. Eu acho que ela faleceu antes de eu nascer, e aí, mas ela veio através da minha família, né, meu relacionamento. Personalidades ímpares, de sorrisos sinceros e alma talentosa como Elis Regina, uma hora chegam no fim da vida. Mas as produções permanecem. Lembranças de artistas queridos se eternizam por meio de obras literárias, da cultura e da convivência familiar. Não é só o sobrenome que é passado de geração em geração, o gosto musical também pode ser transmitido. E falando de gerações, como será que está o mercado da literatura entre os jovens? Em meio a tanta tecnologia digital, o livro ainda tem um espacinho na mochila ou na mesa de cabeceira? Exatamente, Tainá. O livro ainda faz parte do contexto de jovens e adolescentes. Um exemplo disso são os youtubers, que através das publicações unem o universo online mais moderno à tradição das páginas impressas. Uma nova febre literária está surgindo entre os jovens. Os livros escritos por youtubers. Muitas pessoas podem não saber do que se trata, mas o público jovem conhece bem esses produtores de conteúdo. São formadores de opinião
que influenciam e muito no dia a dia dessa galera. Na 44ª Feira do Livro, por exemplo, são os que têm mais livros procurados e vendidos. Vejo isso como uma boa, porque acho que isso aí incentiva a leitura, eles vão já... sempre que você lê um livro já é uma boa, né? Porque daí a pessoa vai já adquirindo o gosto pela leitura, né? Desde pequena, desde nova. Né? Então, do YouTube ela vai passar para outra e vai indo. Youtubers hoje em dia têm grande audiência na internet, e essa audiência faz com que eles acabem lançando livros que são uma influência para toda uma geração. A influência dos livros na internet é muito grande porque ela repercute muito maior, principalmente dentro do YouTube ou dos blogs. E isso ajuda muito aos autores e às editoras. Nem sempre os criadores de conteúdo recebem um valor, talvez, que seja referente ao tempo de trabalho, leitura, resenha ou gravação do vídeo, mas normalmente eles se sentem muito felizes em estar fazendo aquele trabalho e divulgando para outras pessoas que possam criar o interesse da leitura, sendo naquele livro ou em outro do autor ou da editora. Olha só, Tainá, ainda falando sobre literatura juvenil, um escritor lá de Caxias do Sul nos conta na reportagem a seguir de onde vem a inspiração na hora de escrever para o público jovem. O livro é uma das ferramentas mais eficazes na hora de adquirir conhecimento. Na adolescência, ele é fundamental para moldar a forma com que os jovens vão enxergar o mundo e modificar seu ambiente. Além dos clássicos da literatura, obrigatórios em vestibulares e provas escolares, os best-sellers direcionados ao público juvenil vêm ganhando as prateleiras. Quais os livros mais procurados pelos adolescentes? Esse daqui, O Extraordinário, Fazendo Meu Filme 1, Magnus Chase, Harry Potter, esse aqui Precisava de Você. Quem pensa que escrever para adolescentes é uma tarefa fácil, se engana. O escritor Pedro Guerra, de Caxias do Sul, sabe bem disso. Ganhador do prêmio Açorianos de Literatura com o romance juvenil Precisava de Você. O que te motiva a escrever para eles? Na verdade, tudo me motiva. Essas minhas viagens que eu faço me motivam, ver pessoas me motivam. Agora na feira, no bate-papo, provavelmente eu vou estar olhando para as pessoas, imaginando futuros personagens. Então tudo me inspira, tudo me motiva, música, série. A gente tem que estar sempre ligado, assim, olhando em tudo. Eu tenho duas frentes, trabalho com livros locais que se passam no Rio Grande do Sul e com livros nacionais que são de romance para adolescente mesmo. Esse ano eu lanço um livro novo para uma editora de São Paulo, um livro adolescente também. E vamos lançar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro e vamos ver a próxima aceitação, né? Espero que continuem gostando. O incentivo ao hábito da leitura é essencial para os adolescentes. Adquirir novos conhecimentos influi principalmente na formação de opinião dos jovens. Os livros influenciam muito nas aulas do colégio, também na leitura, assim, ajuda muito em produção de textos, em redação, influencia muito na escola, eu acho, e na imaginação, porque lendo a gente acaba exercitando a mente e assim a gente melhora muito o conhecimento. O Semanário faz um rápido intervalo e em seguida estamos de volta para mostrar momentos culturais vividos aqui em Santa Maria durante a Feira do Livro da cidade. E a gente mostra também uma reportagem que revive a literatura clássica. O intervalo é bem rapidinho, mas dá tempo de ler mais umas páginas da biografia da Elis. Tô ficando curioso, Tainá, você não larga esse livro? É uma ótima dica de leitura, não é mesmo? Sim, Márcio, uma ótima dica. Agora deixa eu ler aqui e vamos logo pro intervalo. Música. A única máscara que você se permite acreditar é o teatro. A única escola municipal de artes do Brasil é a EMAET, a escola que há 33 anos ensina e vive arte em Santa Maria. E a única forma de expressar. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais na nossa página no Facebook ou pelo telefone 55 8114 9042. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam.
Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Estamos de volta com o Semanário de Férias. Que tal fazer um tour pela história e voltar ao passado? Sacode a poeira aí, que vamos reviver alguns nomes da literatura que marcaram a época. Vidas Secas, Dom Quixote, a Iracema e a Escrava Isaura. Desde o ensino médio se ouve falar neles. Esses e outros clássicos marcaram a história da literatura brasileira e até hoje se fazem presentes nas estantes dos amantes da literatura. Essa relação dos jovens com a literatura clássica, ela sempre foi um pouco defasada, assim, sempre foi distante, justamente porque não há uma influência para os jovens assim da leitura desde criança, não, tanto a leitura clássica quanto leituras mais distantes, assim, sabe, os pais não influenciam, tanto os pais quanto a escola não influenciam muito, né, os jovens a procurarem os livros e também depende muito da forma como a literatura é trabalhada dentro da sala de aula. A cada ano que passa, a literatura brasileira é renovada e novos livros vão surgindo. Com isso, alguns clássicos podem ser esquecidos. Por outro lado, alguns, como Dom Casmurro, só se tornam mais populares ao longo do tempo. O conceito de clássico ele abrange várias características, né? Mas principalmente um clássico tem que perdurar. Ele tem que atravessar o tempo, possibilitando várias leituras. Como que um livro vai perdurar? Qual é a qualidade que ele tem? Primeiro, do ponto de vista temático, né, ele tem que abordar temas que sejam humanos. Segundo, o livro tem que ter um suporte estético, né? Ele tem que apresentar, do ponto de vista da linguagem, da construção, se for em prosa ou se for em rima, alguma inovação, algo que o mantenha com uma singularidade, né? do ponto de vista literário. As obras ganham novas edições, até mesmo direcionadas a públicos específicos, como O Pequeno Príncipe, que já tem edições especiais para crianças. Iniciativas como essas são feitas a fim de prender a atenção do público para os livros clássicos, independente da idade do leitor. Não é todo mundo que vai chegar, vai pegar um livro clássico e vai ter uma facilidade em ler, como por exemplo no ensino médio, quando a gente tem que ler uma literatura clássica, como um Dom Casmurro, por exemplo, que a gente vai discutir aqui na quinta-feira. É uma literatura que às vezes tu pega e se tu não tem intimidade com livros, tu vai acabar não conseguindo desenvolver da maneira correta aquele tipo de literatura. Que legal, né? Clássicos sempre são clássicos. E é com eles, além das mostras artísticas e muitas novidades, que se faz uma Feira do Livro. No evento deste ano, aqui em Santa Maria, os quadrinhos, a ironia e o bom humor estiveram presentes na Praça Saldanha Marinho, durante a realização do 13º Cartucho, Encontro dos Cartunistas Gaúchos. Quem mostra essa importante forma de arte e de comunicação contemporânea é a Larissa da Rosa. Entretenimento, diversão, crítica e informação. Em Santa Maria, há 14 anos, ocorre o Cartucho, Encontro de Cartunistas Gaúchos. Este ano, o Cartucho contou com a presença de cartunistas de 11 cidades do estado. Cartoon é opinião como qualquer espaço editorial de jornal. O impacto é que ele, diferente dos outros espaços e de todo o resto do veículo, ele comenta a realidade a partir de um outro ponto de vista. Ele chega e usa o humor. O humor é uma forma não linear de descer ao fundo das coisas. As coisas normais tu diz no noticiário frontalmente. E o riso não, o riso ele pega e faz uma outra abordagem, que é tipo uma armadilha. Ele pega teu pensamento, o teu raciocínio, ele leva para um lado e quando está olhando para esse lado ele estala no lado oposto. É uma armadilha intelectual que te faz rir. Geralmente é um deslocamento de sentido. Este ano, a abertura é na Feira do Livro, com o Cartucho Animado, uma exibição de animação de humor. Além disso, também ocorre a divulgação do tema que guiará os cartunistas para formar os cartoons que compõem a exposição Invernada de Cartoons. O Cartucho reúne durante 3 dias os nomes do humor gráfico gaúcho em Santa Maria. Fez parte da programação de 2017 a abertura na Feira do Livro, o chimarrão com nanquim,
o Desenhando na Feira e a exposição Invernada de Cartoons. Bom, o cartunista é um crítico. Ele exerce uma crítica à sociedade onde ele vive, uma crítica bem humorada. Então, eu acho que é um trabalho muito importante e necessário. É necessário haver essa crítica e bem humorada para que as pessoas aceitem melhor, né? Ninguém gosta de ser criticado. Então, se tu faz uma crítica bem humorada, tu tem acesso ao coração das pessoas, né? E às mentes. Eu acho que o cartucho contribui plenamente para isso, ainda mais nessa época em que nós estamos vivendo, né? Em que vivemos momentos conturbados e necessários à opinião, a que haja manifestação da opinião, que haja sem censura, mas que seja feita uma opinião bem elaborada, né? Então eu acho que o cartucho está contribuindo para isso cada vez mais. E o cartucho é muito isso, é uma grande festa, uma grande interação entre os cartunistas, o que da onde surge muita ideia, surge muita coisa, muitos projetos saem daqui todos os anos, a gente depois, porque vem gente de todas as partes do estado, a gente se encontra depois via internet, vai trocando ideia e as coisas vão acontecendo, tem muita coisa fluindo a partir daqui. Então eu acho que o cartucho é essencial para a vida dos cartunistas gaúchos e até brasileiros, eu posso dizer. Mas por trás de todos os projetos e desse evento tradicional que todo ano no mês de maio incentiva nas pessoas o hábito de ler, tem todo um trabalho de bastidores, de assessoramento, e é isso que mostra a reportagem de Luana Rodrigues. A Feira do Livro é um dos maiores eventos culturais da cidade e proporciona aos santamarienses a possibilidade de navegar no mundo da leitura. E tudo isso acontece aqui na Praça Saldanha Marinho. Todos nós sabemos da importância da literatura na vida do ser humano. Ela permite viajar pelo caminho da imaginação, expandir horizontes e também proporciona novas maneiras de ver o mundo. Esse evento torna-se um dos maiores eventos culturais, né, da região centro do estado, quiçá do estado do Rio Grande do Sul. São vários expositores, livreiros que vêm de fora de Santa Maria. Santa Maria aporta aqui grandes nomes que participam do bate-papo do Livro Livre. A praça, durante os 16 dias de feira, reúne milhares de pessoas. E para divulgar tudo o que acontece aqui na Praça Saldanha Marinho, tem uma equipe que trabalha na assessoria da feira. Os alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano fazem as pautas, as fotografias, atualizam as redes sociais e informam o público dos eventos do dia. A assessoria ela é fundamental na feira, né? Porque além da gente fazer toda a parte das notícias, cobrir os eventos, tudo que está acontecendo durante o dia aqui na feira, as contações, os teatros, os lançamentos de livro, a gente tem toda uma parte organizacional que a gente tira dúvidas das pessoas, a gente ajuda as pessoas, então aqui é uma escola para nós. Eu faço estágio voluntário no Laboratório de Fotografia e Memória ali da Unifra, coordenado pela professora Laura Fabrício. E eu estou no segundo semestre agora e está sendo muito legal a experiência, porque é pauta, trazer pauta e se tu não souber a fotografia, tu vai aprender de alguma forma, né? Esse foi o semanário de férias apresentado pela equipe do LAPROA, Laboratório de Produção Audiovisual do Centro Universitário Franciscano, com orientação da professora Michele Dias. Eu me despeço da instituição porque me formei. Agradeço pela oportunidade que tive de crescer aqui dentro. Agora é hora de trilhar novos caminhos, Tainá. Boa sorte, Márcio, e sucesso nos novos projetos. As matérias que você assistiu foram produzidas por alunos do curso de jornalismo, sob a orientação da professora Glaise Palma na disciplina de Telejornalismo 1. A edição ficou a cargo da turma de audiovisual da professora Nelly Mombelli. Obrigado pela companhia e aproveite as férias para ler um bom livro. Até o próximo programa. Tchau!